Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos começar a apostila nova. Então, peguem a apostila do terceiro bimestre. Abram comigo na página 381. Nós vamos para o módulo 21, triângulos. Olha que legal! Hoje nós vamos falar sobre triângulos. Então, nosso assunto de hoje são os triângulos. Vamos para a imagem de abertura do módulo. Mosaico formado por polígonos. Observem bem as imagens, essa imagem e como ela é formada. Quais são as figuras geométricas que formam esse mosaico? Elas são todas iguais? Então nós temos várias figuras. São vários o quê? Triângulos. O que são triângulos? Triângulos são polígonos que possuem 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices. E nessa figura, nós conseguimos observar vários triângulos e eles são diferentes uns dos outros, pois eles têm formatos bem diferentes. Os lados são de tamanhos diferentes, as aberturas, que são os ângulos, também possuem tamanhos diferentes, ok? Então vamos agora às perguntas. Primeira, classifique os polígonos que formam o mosaico da figura quanto ao número de lados. Polígonos que possuem 3 lados são chamados de triângulos, ok? Por favor, coloquem a resposta na apostila de vocês. Agora a questão número 2. Identifique 2 polígonos diferentes. Nós temos polígonos diferentes, nós temos vários triângulos. Então, indique uma ou mais características que os diferenciam. Os triângulos são diferentes uns dos outros, porque têm a forma diferente. Os lados possuem medidas diferentes e os ângulos também, como nós já havíamos comentado. São vários triângulos. Eles têm formato diferente porque os lados são diferentes e os ângulos também são diferentes. Agora, página 382. Definição e elementos de um triângulo. Ao estudar os polígonos, no módulo 16, aprendemos que todos os triângulos apresentam uma característica comum. Eles possuem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Vamos grifar porque é muito importante essa característica dos triângulos. Eles possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Contudo, a atividade proposta na abertura deste módulo mostrou que, apesar dessa característica comum, todos eles possuem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. 2 triângulos podem ser bem diferentes entre si. Neste módulo, vamos partir do que estudamos sobre polígonos para aprofundar nosso conhecimento sobre os triângulos. Então, nesse módulo, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre os triângulos, de modo que possamos estabelecer algumas classificações para esses polígonos. Eles recebem nomes especiais de acordo com os lados e de acordo com os ângulos, e nós vamos ver daqui a pouquinho. Conhecendo os 3 vértices de um triângulo, podemos desenhar esse polígono com o auxílio de uma régua. Mas será que quaisquer 3 pontos podem ser vértices de um triângulo? Será? Sim ou não? Vamos responder a essa pergunta a seguir. Número 1. No plano cartesiano, considere os pontos. O ponto A, ele tem coordenadas
0 e 2. Lembrando, o 0 ele fica no eixo horizontal, o 2 no vertical. O ponto B tem coordenadas 1 e 3. O que isso significa? 1 na horizontal, 3 na vertical. O ponto C tem coordenadas 4 e 1. 4 na horizontal, 1 na vertical. E o ponto D tem coordenadas 3 e 5. 3 na horizontal, 5 na vertical. Letra A. Represente os 4 pontos no sistema de coordenadas abaixo. O meu já está com a resposta da letra A e da letra B, tá bom? Então, vamos lá. O ponto A que está aqui. O ponto A, ele tem coordenadas 0 e 2. Aqui, 0 na horizontal, 2 na vertical. Aqui fica o ponto A. O ponto B tem coordenada 1 e 3. Nós temos na horizontal 1 e na vertical o 3. Então, o 1 sobe aqui até o 3. Então, aqui é o ponto B. O ponto C tem coordenada 4 e 1. Na horizontal, o 4, na vertical, o 1. O 4 sobe aqui até o 1. O ponto de encontro é o ponto C. O ponto D tem coordenada 3 e 5. Na horizontal, o 3, na vertical, o 5, ou seja, o 3 vai subir até aqui, onde é o 5. Aqui nós temos o quê? O ponto D. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo? Em caso afirmativo, construa esse triângulo e no meio. Em caso negativo, explique o porquê. É possível ligar o A, o B e o C, os vértices A, B e C, e formar um triângulo? Sim, é só utilizar a régua e ligar o vértice A ao B, o B ao C e o C ao A. E qual seria o nome desse polígono? Nós podemos colocar A, B, C ou C, B, A. Nós podemos seguir o sentido horário ou anti-horário, como nós vimos no módulo passado, lá no módulo 16. Então, a resposta, sim. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, que pode ser nomeado por A, B, C ou CBA. Anotem a resposta. Agora, os pontos A, B e D são vértices de um triângulo? Observem, A, B e D. É possível traçar um triângulo ligando o A, o B e o D? Em caso afirmativo, construa esse triângulo e no meio. Em caso negativo, explique o porquê. Não é possível, gente, porque os pontos A, B e D, eles estão alinhados. Eles pertencem a uma mesma reta. Se eles pertencem a uma mesma reta, não é possível traçar um triângulo. Então, a resposta, os pontos A, B e D não são vértices de um triângulo, não formam um triângulo, porque os pontos A, B e D pertencem a uma mesma reta, ou seja, estão alinhados. Agora, a questão número 2. Com base nas observações feitas no item 1, responda. Essa pergunta é muito importante, eu quero que vocês grifem. Qual é a condição que deve ser satisfeita por 3 pontos para que eles sejam vértices de um triângulo? Eles não podem estar alinhados, eles não podem pertencer à mesma reta. E essa resposta ela é muito importante também. 3 pontos são vértices de um triângulo, C e somente C, eles não pertencerem a uma mesma reta, ou seja, eles não estiverem alinhados. Completem aí. Agora, a página 383.
Ao estudar a condição para que 3 pontos sejam vértices de um triângulo, você analisou uma situação muito importante em geometria, que descrevemos a seguir. Então, vamos aprender o que são pontos colineares e o que são pontos não colineares. Pontos colineares são aqueles pontos que estão alinhados, certo? Que pertencem à mesma reta. Pontos não colineares são aqueles que não estão alinhados, que não pertencem à mesma reta. Então, eu vou ler para vocês. 3 pontos A, B e C são chamados de colineares quando, grifem, pertencem a uma mesma reta. Quando os pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de colineares. Nesse caso, também podemos dizer que os pontos A, B e C estão alinhados, como eu falei agora há pouco. Na figura, observem aqui, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e tenho aqui a reta R. Eles são colineares, pois todos pertencem à reta R. Todos alinhadinhos aqui pertencendo à reta R. Já os pontos P, Q e R, observem aqui, P, Q e R. Eles estão alinhados? Não, eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles não pertencem a uma mesma reta. Quando eles não pertencem a uma mesma reta, eles são não colineares. Então, o P, o Q e o R são não colineares, porque não existe uma reta a qual os 3 pertençam simultaneamente. Não existe uma reta que passe pelos 3 pontos ao mesmo tempo. Continuando, podemos definir um triângulo de maneira simples, usando as ideias de pontos colineares e não colineares que acabamos de ver. Se nós temos pontos colineares, você não consegue desenhar um triângulo. Agora, se os pontos são aqui, como o P, o Q e o R, que são não colineares, você consegue desenhar o triângulo. Considere 3 pontos não colineares, A, B e C. A reunião dos segmentos AB, AC e BC forma o contorno do triângulo ABC, que podemos representar por, olha que legal, essa é a forma abreviada de triângulo. Você desenha um triângulo pequeno e coloca os vértices na frente. Vértice A, vértice B e vértice C. Observem aqui, nós temos o segmento AB, que é o que liga o vértice A ao B. Nós temos o segmento AC, que é o que liga o vértice A ao vértice C. Nós temos o segmento BC, que é o que liga o vértice B ao vértice C. Os elementos de um triângulo são os mesmos dos demais polígonos. Nós temos os pontos A, B e C são os vértices do triângulo ABC. O ponto A é o vértice A. O ponto B é o vértice B. O ponto C é o vértice C. Os segmentos A, B, o segmento BC e o segmento CA são os lados do triângulo ABC. Os ângulos ABC. O ângulo ABC fica aqui no vértice B. É só prestar atenção onde está o acento circunflexo, que é onde está o ângulo. O ângulo BCA está aqui no vértice C. E o ângulo CAB, que está aqui no vértice A, são os ângulos internos do triângulo ABC. Então, nós temos 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices. Agora, nós vamos falar sobre as classificações de um triângulo. Dependendo
das medidas de seus lados, um triângulo pode apresentar diferentes propriedades. Isso também acontece em relação às medidas de seus ângulos. Então, para classificar um triângulo, depende das medidas de seus lados e também depende das medidas de seus ângulos. Por esse motivo, costumamos combinar duas classificações para os triângulos. Uma que leva em consideração a medida dos seus lados, como eu já havia falado, e outra que considera a medida de seus ângulos internos. Então, para classificar os triângulos, nós vamos observar ou os seus lados ou os seus ângulos internos. De um modo geral, essas classificações são independentes entre si. Uma não depende da outra. Agora, página 384. Nós vamos aprender a classificação de um triângulo quanto às medidas de seus lados. São 3 nominhos bem fáceis de guardar. Nós temos, de acordo com as medidas dos seus lados, um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Certo? A princípio pode parecer um pouquinho estranho, mas a gente vai se acostumando. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. O triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados com medidas iguais. E o triângulo escaleno é aquele que não tem nenhum lado com medida igual. Todos os lados possuem medidas diferentes. Agora, vamos prestar atenção no que está escrito aqui na página 384. Então, um triângulo é equilátero quando os 3 lados têm a mesma medida. Equilátero, 3 lados com a mesma medida. Isósceles, quando 2 lados têm a mesma medida. Gravem bem. Isósceles, 2 lados com a mesma medida. Escaleno, quando os 3 lados têm medidas diferentes. Escaleno, os 3 lados possuem medidas diferentes. Agora, número 1. Considere os 3 triângulos desenhados a seguir. Nós temos o triângulo ABC, que é o triângulo laranja, o triângulo DEF, que é o triângulo azul, o triângulo GHI, que é o triângulo verde. Com a régua, obtenha as medidas dos lados de cada triângulo. É só medir com a régua, não tem segredo. E complete as lacunas a seguir. Pessoal, eu quero que vocês meçam e depois voltem aqui para conferir as medidas, combinado? Pausa o vídeo, mede com a régua e depois vem aqui conferir, tá bom? Então, vamos lá. A medida do segmento AB é 4 centímetros, a medida do segmento BC, 5 centímetros, a medida do segmento AC, 2 centímetros. Nós temos, então, 4, 5 e 2 centímetros. O triângulo laranja tem todos os lados com medidas diferentes, por isso ele é chamado de escaleno. Agora, vamos para o azul. O lado DE mede 3 centímetros. O lado EF mede 3 centímetros. O lado DF também mede 3 centímetros. Os 3 lados aqui possuem medidas iguais, por isso o nome dele é triângulo equilátero. Ele tem um formato mais regular. Agora, o próximo. Nós temos o lado GH, que mede 3 centímetros, HI, 4 centímetros, GI, 4 centímetros. Eu tenho aqui 2 lados com medidas iguais, por isso esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Letra B.
Classifique cada triângulo de acordo com as medidas de seus lados e complete a legenda abaixo das figuras do enunciado. Então, nosso primeiro triângulo é escaleno, pois os 3 lados possuem medidas diferentes. O nosso segundo triângulo, o azul, é equilátero, pois os 3 lados possuem medidas iguais. O terceiro triângulo é isósceles, pois apenas 2 lados possuem medidas iguais, ok? Agora, o número 2. No plano cartesiano, desenhe um triângulo isósceles ABC. Triângulo isósceles, ele tem que ter 2 lados com medidas iguais, de modo que todos os seus vértices pertençam a pelo menos um dos eixos do sistema de coordenadas. Em seguida, escreva as coordenadas dos 3 vértices do triângulo ABC. Então, aqui nós temos algumas sugestões de resposta. Então, eu tenho o vértice A. Qual é a coordenada do vértice A? 0 e 0, certo? Nós temos aqui o vértice B, ele tem como coordenada aqui, ó, 2 e 0. E nós temos o vértice C, que tem como coordenada 0 e 2. Essa é uma possibilidade de resposta, ok? Bem simples. Você pode criar vários outros. O importante é que todos os seus vértices pertençam a pelo menos um dos eixos do sistema de coordenadas, ok? Tranquilo? Então, pessoal, agora nós vamos para a página 385. Classificação de um triângulo quanto às medidas de seus ângulos internos. Nesta atividade, você vai construir um triângulo no GeoGebra, de modo que possa movimentar seus vértices e observar o comportamento das medidas de seus ângulos internos. Nós não temos como fazer essa atividade agora, então vocês podem anotar que a questão 1 e a questão 2 são canceladas, ok? Com aulas remotas não tem como eu mostrar o funcionamento desse programa. Agora, página 386. Considere novamente o triângulo ABC construído no item 1. Movimente seus vértices convenientemente. Responda as perguntas a seguir e ilustre cada resposta com um esboço que represente sua construção. A letra A, a pergunta é a seguinte: é possível posicionar os vértices do triângulo de modo que os 3 ângulos internos sejam agudos? O que são ângulos agudos? Ângulos agudos são aqueles menores que 90 graus. Então, aqui, com o transferidor, você vai construir um triângulo que tem 3 ângulos agudos. Aqui tem uma sugestão de resposta para vocês. 63 é um ângulo agudo porque é um ângulo menor que 90 graus. 72 graus é um ângulo agudo porque é menor que 90 graus. 45 graus é um ângulo agudo porque é menor que 90 graus. Então, você pode construir um triângulo escolhendo os ângulos internos, desde que eles sejam agudos, menores que 90 graus. Aqui eu tenho apenas uma possibilidade de resposta. Letra B. É possível posicionar os vértices do triângulo de modo que um dos seus ângulos internos seja obtuso? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo que tem a medida maior que 90 graus. Então, aqui tem uma opção de resposta. Aqui, 116 graus é um ângulo obtuso. É só você fazer um triângulo com uma abertura maior que 90 graus. Depois, os outros 2 serão ângulos agudos, menores que 90 graus. Então, aqui é uma sugestão de resposta. Você pode construir
do jeitinho que você quiser, desde que tenha um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. É possível posicionar os vértices do triângulo de modo que dois de seus ângulos internos sejam obtusos? Gente, observem aqui, 143 graus é um ângulo obtuso, 112 graus também é um ângulo obtuso. Depois que você constrói dois ângulos obtusos, não tem como você fechar e formar um triângulo. Não é possível. Então, não é possível. E aqui tem uma ilustração. O que acontece? O triângulo não fecha. Se o triângulo não fecha, não é um triângulo, ok? Continuando, página 387. É possível posicionar os vértices do triângulo de modo que um dos ângulos internos seja reto, ou seja, tenha 90 graus, e o outro seja obtuso. Aqui tem uma imagem, um ângulo de 143 graus e um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. É possível formar um triângulo? Não é possível. Por quê? Porque não fecha também. Ok? Então, só é possível construir triângulos que tenham um ângulo obtuso. Com dois ângulos obtusos não é possível, e também com um ângulo obtuso e um ângulo reto não é possível construir um triângulo. 4. Agora sim, essa parte é importantíssima. A classificação de um triângulo quanto às medidas de seus ângulos internos considera os aspectos que você analisou nos itens anteriores. Se são ângulos agudos, se você tem ângulo obtuso ou se você tem ângulo reto. Levando em conta tais aspectos e o desenho fornecido em cada caso, complete o quadro a seguir que ilustra essa classificação. Primeira classificação. De acordo com as medidas dos seus ângulos internos, um triângulo é classificado em acutângulo. Um triângulo acutângulo é aquele que possui os três ângulos internos agudos. Você pode complementar aqui. O que são ângulos agudos? São menores que 90 graus. Certinho? Agora, retângulo. Quando um triângulo ele é retângulo. Um triângulo é retângulo quando possui um ângulo interno reto e os demais agudos. Porque os demais precisam ser agudos para fechar o triângulo. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é aquele que tem, anotem aí, ângulo reto tem 90 graus. E os agudos vocês já sabem que são menores que 90 graus. Agora, o obtusângulo, quando possui um ângulo interno obtuso e os demais agudo. Então, aqui deixa eu grifar o reto. O que é um ângulo interno obtuso? Obtuso maior que 90 graus. Opa! Os demais agudos menores que 90 graus. Então, nós temos um formato bem tradicional, é o triângulo acutângulo. Os três ângulos internos são agudos, menores que 90 graus. O triângulo retângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Os outros dois são ângulos agudos, menores que 90 graus. Nós temos o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso e os dois outros são agudos. Lembrando que o ângulo obtuso é maior que 90 graus. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para explicar triângulos, eu precisava que fosse dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Estou morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Me chama no WhatsApp. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau!